Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre válvulas. As válvulas são componentes ou acessórios de fundamental importância no sistema de tubulação industrial, pois elas é que permitem as diversas operações, como permitir o escoamento ou impedir o escoamento, direcionar o escoamento em apenas um dos sentidos, ou regular a vazão ou pressão, enfim. Esse equipamento ou esses dispositivos têm diversas funções e é sobre eles que nós falaremos nesse vídeo. Os principais tipos de válvula são as válvulas de bloqueio, as válvulas de regulagem de vazão, as válvulas de retenção e as válvulas de regulagem de pressão. O nome já é autoexplicativo, então a gente já consegue compreender a sua principal função a partir do seu próprio nome. Então as válvulas de bloqueio têm como função principal impedir o escoamento ou liberar o escoamento. Normalmente elas devem trabalhar em posições completamente fechada ou completamente aberta, não sendo recomendável trabalhar em posições intermediárias. Alguns tipos podem trabalhar em condições intermediárias, mas aí já descaracteriza um pouquinho a sua função de bloqueio. As válvulas de regulagem de vazão, como o próprio nome já diz, têm como objetivo ajustar, regular, controlar a vazão do escoamento. As válvulas de retenção têm como objetivo permitir o escoamento em apenas um dos sentidos, então normalmente utilizados em sistemas de recalque, por exemplo, na saída de uma bomba centrífuga e de uma tubulação vertical. Normalmente existe ali uma válvula de retenção para impedir que quando a bomba seja desligada ou qualquer operação nesse sentido seja efetuada, todo aquele fluido que está no interior da tubulação volte, esvaziando a tubulação, que poderia ser bastante danoso para o sistema. E finalmente as válvulas de regulagem de pressão, de novo, como o próprio nome já diz, têm o papel de ajustar a pressão a jusante da válvula. Então ela monitora a pressão que está a jusante ou até mesmo a montante antes da válvula ou depois da válvula, e aí ela vai abrir ou fechar conforme essa pressão. Falando um pouquinho a respeito das válvulas de bloqueio, eu trouxe aqui algumas imagens dos principais tipos, das mais comuns, mas existe uma gama muito grande de tipos de válvulas de bloqueio. De todos os tipos, na verdade, com outras funções, existe uma variedade bastante grande. Então a primeira imagem aqui à esquerda, no canto esquerdo superior, a gente tem as válvulas do tipo gaveta. Aqui tem um corte, aqui uma imagem da válvula propriamente. Aqui a gente tem o corpo da válvula, essa região é chamada de corpo. Aqui a gente tem o castelo e aqui a gente tem o componente móvel. Esse volante aqui vai acionar esse componente móvel e essa parte aqui da válvula, que a gente pode ver nessa região aqui, é a gaveta propriamente. Então essa válvula é aquela típica que deve trabalhar 0, 1 ou totalmente fechado, totalmente aberto. Não é recomendável se trabalhar com posições intermediárias, especialmente esse tipo de válvula, e principalmente se ela for de grande diâmetro. Uma característica dessa válvula é que ela pode ter diâmetros bastante grandes, e se o diâmetro, nesses casos, se a gaveta fica no meio do caminho, pode ocorrer inclusive empenamento em função ali dos esforços que a gaveta sofrerá. Nesse caso aqui, a gente tem uma relação aqui, mas depende do passo. Aqui tem tipo uma barra roscada, e aí a gente precisa dar inúmeras voltas para que essa gaveta suba. Então é uma válvula lenta, de atuação lenta. A gente tem válvulas, aqui tem uma outra também que é semelhante à válvula gaveta, que é a válvula de comporta ou guilhotina. O princípio é bem parecido, mas na válvula gaveta o elemento de vedação está dentro do corpo, está fechado aqui no castelo, e na guilhotina ou comporta, veja que o elemento de vedação fica exposto. Esse tipo de válvula tem um problema também, que como a vedação acontece em função do contato dessa chapa com uma sede, dependendo do escoamento, se for um fluido muito sujo, por exemplo, gás de um subprocesso de combustão, gás de coqueria, gás de alto forno, gás de convertedores, gases siderúrgicos em linhas gerais, que carregam consigo muita poeira, muito particulado,
pode ocorrer deposição de material aqui, impossibilitando a vedação adequada, o fechamento ou a abertura, dependendo da posição normal de trabalho. Se essa válvula fica muito tempo fechada e existe um acúmulo aqui de material, também pode ser bastante difícil o acionamento dessa válvula. A gente tem as válvulas também, esses dois lados à direita aqui da figura, válvulas de fecho rápido ou válvulas de 1/4 de volta. Então, com 90 graus apenas aqui do movimento, nós somos capazes de liberar o escoamento ou fechá-lo completamente. Vejam que nesse caso aqui a válvula macho é esse dispositivo aqui. Então o movimento aqui é de rotação. Aqui também é de rotação no volante, mas esse movimento é transformado em um movimento retilíneo, de ascendente e descendente. Nesse caso aqui o movimento de rotação ele é transferido para o elemento de vedação, que também vai girar. Ora, nesse caso aqui, quando o furo do macho aqui estiver alinhado com o escoamento, naturalmente vai permitir a passagem de fluido. Se a gente faz um movimento de 90 graus, essa face fechada vai alinhar aqui com o tubo e aí impede a passagem de fluido. De forma muito semelhante a essa válvula, nós temos um outro tipo de válvula muito comum, mas muito comum mesmo, bastante presente nos sistemas de água, de ar comprimido, de vapor, que são as válvulas do tipo esfera. Elas são semelhantes à do tipo macho, mas ao invés de ter esse dispositivo aqui, a gente tem uma esfera cortada. Veja que ela é vazada aqui, então quando o furo dessa esfera está alinhado com a tubulação, ela permite o escoamento. Se a gente faz um movimento aqui de 90 graus dessa esfera, essa face aqui vai estar alinhada com o tubo, fazendo o bloqueio completo do escoamento. A gente tem as válvulas de regulagem de pressão, então, cujo propósito principal é regular a vazão, e aí são válvulas normalmente mais caras. Uma válvula bastante comum é a válvula globo. O escoamento ele vem por aqui e o ajuste é feito por essa haste e por essa sede. Então aqui à medida que a gente passa, faz a ascensão desse elemento de vedação, a gente vai permitindo o escoamento. Então à medida que a gente leva mais fluido vai passar. A perda de carga aqui é significativamente alta, mas a precisão desse tipo de válvula também é bastante elevada. Esse tipo de válvula especificamente é possível a gente ter em diâmetros grandes, 10, 12, 14 polegadas. O que não é possível, por exemplo, nas válvulas do tipo agulha. São válvulas que têm um princípio semelhante. Aqui a gente tem um dispositivozinho aqui, ó, que vai liberar o escoamento. Aqui a gente tem uma sede e esse obturador. À medida que esse obturador sobe, o escoamento vai passar por aqui. Mas esse tipo de válvula aqui, ela tem uma precisão muito grande, uma resolução, vamos dizer assim, uma sensibilidade muito grande, mas o diâmetro é bastante limitado para diâmetros pequenos. A gente tem uma válvula aqui muito versátil, que pode ser aplicada também como válvula de bloqueio, que é a válvula borboleta. Ela também é muito simples, ela é de fecho rápido, então em 90 graus a gente consegue uma abertura praticamente de 100% e um fechamento também. Aqui a gente tem um material normalmente de borracha e a borboleta, que é esse elemento aqui móvel, costuma ser de ferro fundido ou até mesmo aço. Então, nessa posição aqui, a válvula está fechada. Quando a gente faz um movimento aqui, seja pleno de 90 graus ou intermediário, a gente vai abrir a passagem e aí a gente tem um espaço aqui para o escoamento ocorrer. Mas vejam que ela não é de passagem plena, como por exemplo uma válvula esfera pode ser, onde a seção transversal ali é quase perfeitamente idêntica à seção transversal de um tubo. Nesse caso aqui da válvula borboleta não ocorre isso. E nós temos aqui também uma válvula de diafragma, onde ao invés de ter uma agulha nós temos um diafragma que vai ser empurrado por um obturador aqui, que vai fechar a seção de forma bem parecida. A gente tem dois tipos, esse tipo aqui reto e esse tipo aqui que faz esse movimento. Uma característica interessante das válvulas de controle é a relação entre a abertura e a vazão que ela dá.
Vejam que aqui a gente tem nesse eixo o curso da válvula ou a porcentagem de abertura e aqui a vazão instantânea em porcentagem da vazão máxima. Então nós temos válvulas de abertura rápida. Então veja que nós temos uma região retilínea, ou seja, proporcional, mas que uma pequena abertura, veja, nós temos uma abertura de 10%, 10% de abertura já nos dá aproximadamente aqui, para essa válvula especificamente, aí cada válvula vai ter uma curva característica, de aproximadamente 35%. Se a gente pula para 20% apenas, já está quase em 70% da vazão máxima, ou seja, ela tem um curso, ela tem uma sensibilidade muito grande em que menos da metade do seu curso a gente já consegue valores de vazão muito elevada. A gente tem a válvula linear, que ela é completamente proporcional e a relação de proporção é mais próxima de 1 para 1, não precisa ser exatamente 1 para 1, mas, por exemplo, nesse caso específico aqui, 20% de abertura corresponde a quase 20% de vazão. 50% de abertura corresponde a quase 50% de vazão. E assim vai. Nós temos a linear modificada, que tem um perfil S aqui, em que ela tem uma zona de uma resposta mais lenta, tanto no início quanto no final. E a gente tem uma região linear aqui, que é uma região intermediária. Então veja que esse tipo de válvula, a gente tem até uns 10, 15% aqui de abertura e não tem praticamente nenhuma vazão. E depois de atingir aproximadamente ali 80, 85%, a gente pode abri-la ainda mais, que o incremento da vazão também é muito pequeno. Esse perfil é uma característica de cada válvula. Cada tipo de válvula tem um perfil, mas cada válvula também vai ter o seu próprio perfil. E como que a gente vai escolher a válvula em função desse tipo de perfil? Aí, normalmente, na prática, a gente pede ajuda aos nossos amigos de controle e automação. Caminhando aqui um pouquinho mais, nós temos as válvulas de retenção. Então aqui a gente tem do tipo portinhola. Esse tipo de válvula, veja que ela tem um dispositivo aqui, em que se o escoamento vem nesse sentido, ele empurra a portinhola e abre a passagem. Mas se o escoamento tende a voltar, ele empurra essa portinhola aqui nessa sede, impedindo a passagem. A gente tem de portinhola dupla, o princípio de funcionamento é o mesmo, mas ao invés de ter essa ancoragem na parte superior, na parte no centro aqui, então a gente vai ter, na hora que o escoamento vem nesse sentido, ele empurra a portinhola, liberando a passagem. Na hora que o escoamento se inverte, ele fecha a portinhola, impedindo o escoamento. Válvula de retenção de pistão, princípio parecido aqui, mas ao invés de ser basculante, aqui é um movimento ascendente. E aqui uma válvula de diafragma, também parecido com essa aqui. Esse tipo de válvula muito utilizado em sucção de bomba, especialmente quando a gente tem, por exemplo, uma sucção positiva, em que a bomba centrífuga está na posição acima do reservatório de sucção. Então, para que não haja o esvaziamento dessa tubulação e a dificuldade depois do bombeamento, é colocado esse tipo de válvula lá no pé, a gente chama de válvula de pé, para impedir que a tubulação de sucção seja esvaziada no momento do desligamento da instalação. E finalmente, as válvulas de regulagem e alívio de pressão. Aqui a gente tem as válvulas de segurança de alívio de pressão. O fluido está aqui dentro, ele vai atuar empurrando uma mola. A força, a pressão aqui de alívio é definido pela força da mola. Então aqui tem um parafuso em que a gente vai apertando, vai aumentando a pressão para acionamento, ou se for soltando aqui, vai reduzindo essa pressão. Esse tipo de válvula é bastante comum em vasos de pressão, em caldeiras, em equipamentos que precisam de um alívio de pressão, em que esse equipamento não pode superar um determinado valor. Então, numa caldeira, por exemplo, se a gente tem a pressão máxima de trabalho admissível de 20 kgf por centímetro quadrado. Então, a gente pode regular uma válvula dessa a 19,5 kgf por centímetro quadrado. A partir do momento que ela atingir aquela pressão, ela vai aliviar, vai jogar isso aqui para a atmosfera, ou até mesmo recuperar esse fluido, depende da estratégia, mas normalmente ele pode ser liberado para a atmosfera, reduzindo a pressão interna do equipamento ou
do sistema. E, finalmente, as válvulas de regulagem de pressão, essas aqui são mais de alívio, então elas vigiam a pressão e não permitem que a pressão ultrapasse determinado valor. Essas válvulas aqui, elas vão ajustar a pressão a jusante em função do consumo. Então, elas são ajustadas por uma determinada pressão, e aí ela vai monitorar essa pressão que está depois dela. E em função do consumo daquele fluido, ora, se o consumo de um determinado fluido aumenta, a pressão tende a cair. Ela percebe essa variação de pressão e aumenta, permite mais passagem de fluido para manter aquela pressão constante. Se ela percebe que o consumo reduziu, a pressão tendeu a aumentar, ela fecha a passagem de escoamento, reduzindo a vazão, para que a pressão se mantenha dentro de dos limites estabelecidos. Para facilitar a compreensão do funcionamento dessa válvula, eu vou deixar na descrição desse link, na descrição desse vídeo, o link para um vídeo bastante ilustrativo, bem fácil de compreender o princípio de funcionamento dessa válvula. Assim, com esse slide, eu finalizo essa aula. Eu espero que tenha ficado claro os principais aspectos das válvulas, os principais tipos e aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato e eu espero que você acompanhe o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima!